Bem, pessoal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com Guilherme Boulos, acaba de ser condenado pela justiça. Então, a gente vai falar mais sobre essa situação do ataque do Ministério Público, o juiz partindo para cima, né, do Lula e também do Guilherme Boulos, sem aliviar, e a coisa ficou um tanto mais que complicada. Então a gente vai falar mais sobre essa situação, sobre o Tarcísio, Ricardo Nunes e Bolsonaro, tudo junto nesse pacote contra aí o Guilherme Boulos e também o presidente Lula. Além disso, tem uma condenação aí pesada, a gente vai mencionar, tá? Mais sobre essa situação, vocês estão acompanhando aí, que aparentemente nessa foto não tem nenhum problema, né? Mas a casa caiu. A coisa ficou um tanto mais complicada, condenações, e a situação fica um tanto mais que difícil aí para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também para o Guilherme Boulos, tá? Deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação, né, que de certo modo é um sábado muito difícil, né, um sábado aí de terror, né, a gente vai falar mais sobre essa situação aí que envolve o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também aí o Guilherme Boulos, tá? Já aproveita e já deixa um like, porque é extremamente importante aí a sua participação. O que acontece, pessoal, sobre essa situação aí, desculpa, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser condenado junto com o Guilherme Boulos, tá? Todo mundo sabe que tem o dia 1º de maio, né, que é considerado aí o dia do trabalhador, né, brasileiro, e praticamente dos trabalhadores aí, né, em uma grande parte dos países há, de certo modo aí, uma celebração pelo Dia do Trabalhador. Aí, aqui em São Paulo, no dia do 1º de maio aí de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com Guilherme Boulos e outras pessoas, forças sindicais, se reuniram, né, para, de certo modo, festejar e parabenizar o trabalhador brasileiro. Só que, em um dado momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a fazer, de certo modo, elogios aí ao Guilherme Boulos, tá? Praticamente em público. E pelo que foi mostrado no tribunal, né? O que foi mostrado aí para o juiz é que, consequentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou pedindo voto para o Guilherme Boulos, né? E aí tinha várias câmeras, muitas pessoas ali. O Ministério Público não gostou disso. O Ministério Público não gostou dessa situação. Também o Ricardo Nunes não gostou dessa situação e a coisa ficou um tanto mais que difícil. E, consequentemente, o Tarcísio de Freitas também viram ali uma oportunidade para processar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também o Guilherme Boulos, tá? Então, o Lula, o que falou naquele dia ali? O que o Lula falou naquele exato momento que desagradou o Ministério Público e também desagradou aí o Ricardo Nunes e Companhia Limitada? O que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou que deixou tanto esse pessoal furioso, enfurecido, e até mesmo o juiz, tá? O presidente Lula, segundo a própria matéria aqui do Globo, afirmou que o Boulos, né, enfrentaria 3 adversários no pleito aí para a disputa: o Bolsonaro, que é ex-presidente da República, o governador Tarcísio de Freitas e também Tarcísio de Freitas, que é governador aqui de São Paulo, infelizmente, e também o Ricardo Nunes, tá? Então, o Lula simplesmente falou isso. E aí você fala, pô, Cláudio, mas o fato do Lula falar isso daí é o suficiente para haver uma condenação, né? Que situação é essa? Por que ele não pode falar? Que absurdo é esse? Tá? Então a gente vai falar mais sobre isso, porque a coisa ficou um tanto mais que complicada. Não foi, como é que eu posso dizer? Só isso, né? O juiz não gostou de outras falas do presidente Lula. Essa aqui é a realidade. E aí o Lula continuou. E aqui, preste atenção nesse exato momento. Quando o Lula continua, presta atenção que o Guilherme Boulos não faz nada para, de certo modo, tentar conter a situação. Aí o Lula vai e fala: e por isso, quero dizer, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. Fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, viu, senhor juiz? Estou aqui apenas mencionando o que ele falou, só para não ficar nenhum tipo de dúvida. O Lula vai e fala, tá? E eu, né, vou fazer um apelo a cada um que votou no Lula em 89, 94, 98, 2002, 2006 e 2022. Tem que votar. E aí o Lula menciona o nome do candidato
né? O futuro candidato a prefeito de São Paulo, tá? Então, a coisa foi ficando tanto mais complicada. O Ministério Público, ouvindo essa fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, praticamente que ficou, de certo modo, estarrecido e ficou ali já preparado para processar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Mas e aí, o que aconteceu? O Ministério Público recebeu isso aí, de certo modo, com rancor e fez aí processou simplesmente o Lula, né? Essa que é a realidade, e o Boulos também, e o Ricardo Nunes também, né? Fez representações aí contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Boulos juntos. Essa que é a realidade. Você vai falar, pô, mas o Boulos não fez nada, Cláudio. Bem, o Ministério Público não achou isso. O Ministério Público Eleitoral entendeu de outra maneira e pediu a condenação do Boulos. Aí, o que acontece aqui? Agora vem a hora do magistrado agir, ouvir, né? Ouvir, de certo modo, o Ministério Público, ouvir também, consequentemente, a defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto com o Boulos e, de certo modo, colher as provas e toda aquela situação, mas proferir uma sentença, né? Ser aí publicado no Diário Oficial. Tá. Esse foi o entendimento do juiz. É inquestionável a prática, abre aspas, né? É inquestionável a prática do ilícito eleitoral, ou seja, do erro, né? No discurso é realizado um verdadeiro apelo aos presentes, as pessoas que estavam ali, para que votem em Guilherme Boulos para prefeito de São Paulo no pleito vindouro, ou seja, na próxima eleição. Afirmou aí o juiz, né? Na decisão, na sentença. Ressaltando, ou seja, informando que a situação ainda foi mais grave, porque o Lula, o presidente, estava na condição aí, no caso, né? O Lula estava na condição de presidente da República, abre aspas, cercado de um aparato institucional guarnecido de suporte público para sua participação. Fecha aspas. E aí o Boulos também não gostou disso, né? Eu vou falar mais à frente, mas você vai compreender. Além de destacar a grande quantidade de pessoas que estavam presentes no evento, além disso, publicado nas redes sociais. Não que eu esteja aqui piorando a situação, mas já houve a condenação e a coisa vai ficando tanto mais complicada. Aí o juiz vai e fala em relação a quem? A simplesmente Guilherme Boulos. Essa que é a realidade. O juiz parte para cima dele também. O Boulos não vai ficar isento nessa situação. O Lula olha de lá, o juiz olha de cá e profere a sentença de maneira, né, draconiana, de uma maneira dura. É evidente que, por uma questão de respeito e de elegância, ele não tomaria das mãos aí do presidente ou, né, das mãos do representado Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, não tomaria o microfone das mãos do Lula. Tampouco lhe interromperia de forma abrupta a fala, mas com o traquejo inerente dos políticos profissionais de carreira, uma intervenção discreta, sutil, poderia ter sido realizada, de forma a amenizar aquela conduta que ambos, né, pela experiência que têm, sabiam que eram irregular, mas assumiram aí o que se chama popularmente de risco calculado, ou seja, já sabia de toda aquela situação, será que talvez cola, talvez não. Pelo que eu consigo compreender. Aqui vem a parte do Código Civil, da Lei 10.406, salvo engano, que eu gosto muito. Ao manter-se omisso, Guilherme Boulos chancelou, ou seja, deu a conduta aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dela passou a ser ciente e beneficiário devendo, portanto, ser responsabilizados também, tá? Eu discordo do juiz aqui nessa decisão, o Boulos também e o Lula consequentemente, mas vamos lá falar mais sobre essa situação, tá? E qual foi o valor da multa, o que de certo modo complicou um pouco mais aí a situação. A pré-campanha aí de Guilherme Boulos se pronunciou por meio de nota. Abre aspas, a pré-campanha irá recorrer aí da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, ele sim tem usado a máquina pública para promoção pessoal. Nunes é alvo de 2 representações do PSOL por uso da máquina pública e campanha eleitoral antecipada. Lembrando que passou 3 anos e meio, né, sem fazer, pelo menos tapar os buracos aí da cidade de São Paulo, e agora começa a fazer esse tipo de coisa de uma maneira estranha. Mas enfim, as ações citam em reportagens veiculadas empresas envolvendo o uso de servidores para compor claque de apoio, enfim. E aqui vai o Guilherme Boulos falando aqui. O fato é que, de certo modo, a coisa ficou um tanto mais que delicada para o Guilherme Boulos e também
para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá, e qual a punição, Cláudio? Qual a sanção em tudo isso, que toda sentença tem, de certo modo, aí uma punição, ela visa aí corrigir, né, o cidadão. Bem, o Guilherme Boulos foi multado, um valor aí, salvo engano, de... Justiça condena, só para poder concluir aqui, Justiça condena Lula e Boulos por propaganda eleitoral antecipada, tá? O presidente Lula deverá pagar aí uma multa de 20 mil reais, Boulos de 15 mil reais, tá? Tem que pagar essa... Boulos de 15, tem que pagar uma multa de 15 mil reais. Decisão aí cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, né? E a coisa ficou um tanto mais complicada. Bem, pelo valor da multa, eu acredito que deveria pagar, essa que é a realidade, o valor dessa multa logo. E na minha visão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com todo respeito, na minha visão, respeito a trajetória fantástica, na minha visão não haveria necessidade de fazer, né, essa fala, essa que é a realidade no meio lá daquelas pessoas. Logo de cara já se havia praticamente mais que escancarado que aquilo daria um problema absurdo, um problema gigantesco, mas infelizmente ele acabou ali falando, enfim, Lula é monstro na política, essa que é a realidade, e não dá aqui também, de certo modo, para mim proferir qualquer tipo de conselho, mas se pudesse, né, falar sobre essa situação, acredito que não seria muito legal fazer isso, tá? Corre um risco desnecessário, e fazer qualquer tipo de apelo, né, naquele momento, não iria mudar a situação do Guilherme Boulos. Até porque, né, o próprio aí, Ricardo Nunes, acaba que, pelo menos a minha visão, né, gerando problemas para ele mesmo, porque não fez nada durante 3 anos e meio, teve uma oportunidade, diferentemente do Boulos. Então, a minha visão é um equívoco, tá? O Tarcísio de Freitas, também o Bolsonaro e companhia limitada, né, o Ricardo Nunes, todos esses caras estão rindo dessa situação, mas eu espero que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto quanto o Boulos, tenha um pouquinho mais de cuidado nessas situações e evite esse tipo de transtorno e constrangimento, tá? Então, você tá vendo essa situação, na minha visão, a pena, né, é uma pena, não é tão significativa assim. Essa aqui é a realidade, dá para poder pagar essa multa, bola para frente e, de certo modo, fazer aí, quem sabe aí o Boulos e companhia limitada, né? Eu não posso ficar falando muito porque pode haver futuras condenações, mas enfim, acho que o Boulos tem uma oportunidade de mostrar um trabalho fantástico para a cidade de São Paulo, assim como também o Ricardo Nunes teve a oportunidade aí, né? E se quem o pessoal vai votar, eu acho que isso é um pouco de consciência de classe, consciência política, saber que realmente que a extrema-direita, a direita não fazem nada por, né, nem por São Paulo, nem pelo Brasil. Isso é um pouco mais de consciência de cada um, tá? Eu acho que a população brasileira também, ela precisa ter um pouco mais de consciência e saber quem realmente está lutando por eles e quem realmente está lutando, mas contra eles. É o caso aí, Ricardo Nunes, Tarcísio de Freitas, Bolsonaro, companhia limitada. Essas pessoas lutam, essas daí que eu mencionei para vocês, contra o povo. Ricardo Nunes poderia ter trabalhado nos asfaltos da cidade de São Paulo durante todo esse tempo e não fez. Tarcísio de Freitas poderia melhorar a situação lá do servidor público, pelo contrário, do hospital do servidor público piora, as pessoas passam aí, chegam a passar mais de 8 horas lá no hospital do servidor público esperando, de certo modo, um atendimento e demora e muitas vezes não conseguem esse tempo. Essa que é a realidade. O Bolsonaro, então, enfim, não precisa nem falar. Você vê a trajetória política dele aí. E aí vem os críticos. Mas você não fala assim do Bolsonaro, por que eu não posso falar? Se ele não se você, com todo respeito a você, e até mesmo, né, se o Bolsonaro não quisesse que o nome dele fosse citado negativamente, era só ele ter mudado de postura. Era só o Ricardo Nunes também ter mudado, né, de postura. O Tarcísio de Freitas mudar a história, a realidade do povo da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. E o Bolsonaro também poderia ter mudado o povo, né, mudado a história do povo do Brasil de modo geral. Mas o que fizeram? Melhoraram o quê? Saúde, educação, né, segurança e dentre outras situações, economia? Pelo contrário, os caras destroem, fazem o máximo para jogar o povo brasileiro lá embaixo. Então, é isso que a gente vai falar sobre a situação aí da condenação do Lula. Infelizmente foi condenado aí. Acho que não vale a pena recorrer, na minha visão, tá? Agora, cabe aí os advogados, que são os caras que são especialistas em direito eleitoral, se realmente vale a pena recorrer. Eu, na minha visão, acho que não vale. Eu quero saber a sua opinião. E aí, você acha que vale recorrer disso? Tá certo essa condenação? Comenta aí. Valeu, já te dizendo um abraço, né? Mas antes disso,
Tem um vídeo aqui, ó, vai aparecer desse lado aqui, já aproveita e já clica nele se você gosta de política. A gente se fala na próxima oportunidade. Valeu!